Muito bom dia. Estamos continuando, certo? Nossas aulas de sistemas operacionais. Enfim, nós já estamos na aula 05, né? Dia de locks. Já vimos escalonamento, triads, já vimos também processos, né? E tudo isso vai servir como base para a aula de hoje. Então, tipo, se você não entendeu bem todo o conteúdo que a gente viu nas outras aulas, então vai lá, né? Reassiste os vídeos e volta para essa aula aqui, tá? Não assiste essa aula primeiro. Então é como se fosse um pré-requisito às primeiras aulas para a gente tentar entender como é que funciona o dia de logos, tá bom? Então praticamente a gente já está finalizando as nossas aulas teóricas, tá? A parte prática já falei para vocês. A gente vai fazer a instalação dos sistemas operacionais, fazer o dual boot, né, no laboratório também. Mas a gente também vai ter uma provinha, né? Nossa última prova teórica desses últimos conteúdos aqui, né? Que, se eu não me engano, é dia de locks, aí depois gerenciamento de memória e, por último, sistemas de arquivo. Então a gente ainda tem mais 3 aulas ainda teóricas até a gente chegar nas aulas práticas, tá? De sistemas operacionais. Mas é bem tranquilo, tá? Esses últimos 3 conteúdos em relação às aulas que a gente viu anteriormente, né? Aquela primeira parte teórica e tal, era muita informação. Agora não, é mais tranquilo, tá? Pra gente trabalhar, certo? A gente sabe também da responsabilidade agora, por conta que a maioria das pessoas aí ficaram com nota baixa, né, na disciplina, e isso é um ponto preocupante, né? Justamente para que a gente possa melhorar essa nota nessa segunda etapa, tá bom? Nós temos também aqui a propaganda do nosso amigo, né, ó, Wilson Júnior, Açaí Central, tá? Vou deixar o contato dele aqui na descrição. A entrega é gratuita, tá bom? Nos finais de semana. E se você comprar aqui a partir de 500 gramas, você ganha um lindo copo desse aqui, Açaí Central, ó. Tá de parabéns. É o melhor de Iguatu. Beleza? Valeu. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, hein? Show de bola. Então, a gente tem uma pequena introdução aqui em relação ao dia de logo, tá? Onde a gente tem que fazer uma contextualização. Uma contextualização no que se refere, certo? Justamente aí nas principais premissas e as principais características de como é que funciona esse cara aí, tá bom? Então, a primeira ideia que eu coloquei até entre parênteses aqui, a gente precisa saber, pelo menos, como é que funciona a tradução desse dia de logo, né? Em português, né? Para ficar mais fácil o raciocínio, a gente tentar entender dentro de um contexto, né? Dentro de um ambiente. Então, o dia de log, pessoal, a gente pode traduzir aqui para quê? Para um interbloqueio, para uma blocagem ou um impasse, né? Então, é como se fosse uma coisa que você fosse executar, só que naquele determinado momento tivesse alguma situação ou alguma coisa que bloqueasse, né, a sua ação, né? A execução daquela determinada atividade. Então, é mais ou menos assim. Então, tipo, às vezes você está jogando videogame, né? Aí a sua mãe diz assim: ei, fulano, vá comprar 1 litro de leite lá na padaria. Então ali já foi um dia de lock aonde? No jogo lá do videogame, né? Você foi bloqueado de fazer alguma coisa, né? Então você foi lá, né, na padaria, no caso aqui Lucas, né? Chegou lá na padaria, ei, me deu um leite, né? Muito bem, perfeito. Exatamente, 10 é a faixa, né? Perfeito. Jogou em canto nenhum, pô. Nunca foi campeão no Interclasse, aí quer, né? Beleza. Beleza, então vamos tentar entender aqui, ó. No contexto de sistemas operacionais, SO, certo? Refere-se a uma situação em que ocorre um impasse e 2 ou mais processos ficam impedidos de continuar suas execuções. Olha aí. A gente precisa relembrar do que é um processo, né? O processo é o que, pessoal? Pode ser um aplicativo, uma tarefa, qualquer coisa em execução, beleza? Então aqui ele diz, ó, 2 ou mais processos ficam impedidos de continuar suas execuções. Exatamente. Então, digamos que você tem um aplicativo lá executando. Opa, deu um dia de lock lá naquele aplicativo. Ele pode continuar executando? Não, ele não vai continuar executando, né? Ou seja, ficam bloqueados esperando, certo? Uns pelos outros. No sentido de que, digamos que você tenha 2 processos em execução. Aí, tipo, o processo 1 está esperando uma entrada, certo?
de dados, ou seja, um input ou um output, né, de um usuário, por exemplo. Aí, enquanto ele está esperando, outros processos não podem executar. Então, automaticamente, os processos que não podem executar, eles ficam o quê? Bloqueados, né? Até que o outro processo, né, ele libere para que ele seja executado. Outra premissa também importante, que a gente já vai ver uma situação, é no sentido de que, onde a gente tem dois processos e que tipo um processo fica esperando o outro para que ele execute. Então é aquela mesma coisa, né? Você está discutindo com um cara, aí você diz desse jeito: ei, fulano, vai buscar água para mim? Aí o fulano vai dizer: não, eu vou. Aí fica aquela briga, né? De quem vai pegar água. Então nenhum dos dois vão pegar água, mas fica aquela discussão, né? De quem vai pegar a água naquele determinado momento. É do mesmo jeito os dois processos. Eles ficam brigando para quem é que vai executar primeiro. Então essa é a principal ideia, né? Justamente no sentido de quê? De que eles não podem executar. Certo? Beleza? Ei, Juvenil. A aula, né, parceiro? A gente tava fazendo a prova. Ah, tá bom. Então o que é que acontece, pessoal? Sim, aqui temos um pequeno dia de loco aqui nesses três rapazes, tá? Tá passando aqui. Muito bem. Valeu. Passa a chave aí. Então, continuando aqui, onde a gente tem um processo que fica esperando pelo outro, né? Ou seja, nenhum dos dois executam. Beleza? Então, a gente tem outro exemplo, coloquei até de vermelho aqui, ó. O número de processos, bem como o número de tipos de recursos possuídos e requisitados, não são importantes. Ou seja, esse resultado é válido para qualquer tipo de recurso, tanto para hardware como software. Então, pessoal, ele leva isso aqui em consideração a quê? A execução naquele determinado momento, né? Às vezes existe prioridade entre processos, que a gente sabe que existe, né? Que tem processos que tem mais prioridades que outros, certo? E que a prioridade daquele processo nunca vai deixar o processo C, o processo D executar. Então, automaticamente, isso pode gerar um dia de log naquele processo? Sim, pode gerar. Ou seja, aquele processo, de acordo aqui com o número de recursos possuídos, né, daquele determinado processo, nunca vai deixar aquele outro cara executar. Mas a gente vai ter os tipos, né, que a gente vai considerar, tá bom? Então, que condições para essas ocorrências, né? Como é que a gente pode considerar? Como é que a gente pode contextualizar, certo? Então eu dividi em 4 condições aqui para a gente tentar entender, tá? A primeira condição, pessoal, é a condição de exclusão mútua. Como é que funciona isso aqui? Em um determinado instante, cada recurso está em uma de duas situações: ou associado a um único processo, ou disponível. Como é que funciona isso aqui, João Vitor? Quando ele está associado, é porque ele precisa de outro processo para que ele execute. Concorda comigo? Sim. Então, digamos que a gente tenha um processo que ele requisite outro processo para que ele possa executar. Pode existir isso? Sim, pode existir isso. Certo? E o outro cara aqui é quando ele está disponível, né? A disponibilidade. Então, por exemplo, tem vários processos aqui na fila de espera, né? Esperando para executar. A gente sabe que tem isso. Mas tem um processo que está disponível, ou seja, está no estado pronto, já no jeito lá para executar, beleza? Então, quando a gente tem essa exclusão mútua, ele já pega direto o cara que está lá no estado pronto e os outros que estão no estado bloqueado, certo? Ou em espera, beleza, já era, morreu. Ele vai pegar só aquele cara que está disponível. Do mesmo jeito que ele pega o cara que está em quê? Que é requisitado, né, por outro processo. Então, tipo, João Vitor, e a fila que vai ficar? Aqui é exclusão mútua, certo? Ou seja, ele deixa aqueles caras que estão em espera, certo? Ou que estão bloqueados e vai sempre executar esses mesmos processos. Um que é requisitado por um processo que já está em execução, ou o cara que está lá disponível, né, que está pronto. Então, a exclusão mútua tem essas duas possibilidades. Vocês conseguiram entender aí mais ou menos como é que funciona o esquema, né? O cara que requisita o outro
É aquela mesma coisa. O Carlos Victor vai chegar na fila do almoço. Aí o Lucas é o primeiro cara da fila, já vai receber. Aí ele vai e requisita, né, o Carlos Victor para ir lá para frente da fila. E a galera que está atrás? Já era, né? Ou seja, foi um processo que requisitou o outro, né? Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. O segundo cara é a condição de posse e espera, tá? Como é que funciona isso aqui, ó? Processos que, em um determinado instante, retêm recursos concedidos anteriormente, certo? E podem requisitar novos recursos. Como é que funciona isso? É aquele processo que tem prioridade, certo? E que, além dele ter a prioridade, né? De quê? De ter a posse do recurso, ele vai estar executando ali o tempo que ele quer. Ele é preemptivo ou ele não é preemptivo? Se tem um tempo, ele é preemptivo. Se não tem, ele não é preemptivo. Então, nesse caso aqui, ele vai usar o recurso, ele vai ter a posse desse recurso o tempo que ele quiser. Conseguiram entender aí mais ou menos? Sim, João Vitor. E a espera? A espera vai ficar lá. Enquanto ele não terminar de executar, a condição de posse e espera é dele, tá? Então, essa é a segunda condição aqui para a ocorrência de dia de log. Por que eu estou dizendo isso? No primeiro exemplo, a gente viu que teve vários processos que deixam de ser executados. Tem ou não tem na exclusão mútua? Tem. Então, se tem processo que não pode ser executado, ocorre o quê? Dia de log. Na segunda condição aqui, ó, quando a gente tem a posse e a espera, aquele processo que está executando lá, né, sequencialmente, e não deixa nenhum outro processo, né, executar. Processos que não executam, ocorrência de quê? Dia de log. Vocês estão conseguindo entender aí mais ou menos como é o esquema? Ele está dizendo aqui fatores, né, que dão originalidade, né, dão origem à ocorrência de dia de log. Jovito, então agora eu entendi. Então quer dizer que toda vida que um processo fica sem executar é dia de log. Sim. E o que o senhor está falando agora aí são os motivos, né? Exatamente, meu patrão. Exatamente, aqui são os motivos, tá? Terceiro ponto. Condições de não preempção. A gente viu, né? Que todo processo que não é preemptivo, ele tem o tempo lá, né? Que ele quiser para executar. Muito tranquilo para a gente fazer isso aqui. Então, tipo, recursos concedidos previamente a um processo não podem ser forçadamente tomados desse processo. Ou seja, se aquele processo que não é preemptivo está executando lá, eu posso tirar ele de lá? Não. A prioridade é dele. Ele está executando e ele vai executar até ele finalizar. Eu posso retirar ele lá da posse do recurso e colocar outro processo? Não. Né? Então aí já é outro problema, né? Já é outro problema. Ou seja, eles devem ser explicitamente liberados pelo processo que os retém, né? Então já é outra coisa aqui que a gente já leva em consideração. E por último aqui a condição de espera circular. Deve existir um encadeamento circular de 2 ou mais processos. Cada um deles encontra-se à espera de um recurso que está sendo usado pelo membro seguinte dessa cadeia. Então a gente lembra disso aqui naquele algoritmo de escalonamento. Qual é o algoritmo de escalonamento? Que é o circular. Quem foi que falou aí? Robin Hood, é isso, não é? O Round Robin, né? Muito bem, perfeito. Então, a premissa do Round Robin é o quê? Ele tem um quantum, né? Que é a quantidade de tempo que ele... Exatamente, para cada processo. Mas digamos assim, que você coloque uma determinada quantidade de tempo, né? De 10 processos que estejam nesse círculo. Se ele é circular, ele tem um único sentido, né? Beleza? Então, digamos que a gente inicia no primeiro processo e vai ter que passar por todos os outros processos, né? Então, tipo, do primeiro processo ao 10º processo, né? Esse cara que está em último local para ser executado, pode ser que ocorra um dia de log? Sim. Digamos que no meio do caminho, né, ele tem uma determinada quantidade de tempo, mas a gente tem algum problema, né, de starvation ou espera de uma ocorrência. Aí o último processo, ele vai executar? Não, não vai executar. Então já está gerando o quê? Dia de log, é como se fosse uma fila, né? Um exemplo disso é quando a gente chega no supermercado, não vou citar nomes, né?
para não fazer a propaganda. Agora, qualquer coisa, nós estamos aí. O contato tá na descrição do vídeo, tá? Para a gente fazer propagandas. O que acontece? Você tá na fila do supermercado, beleza? Aí, quando chega na sua vez de ser atendida, aí a mulher bota lá, caixa encerrada. Aí você fica muito feliz, né? Ou seja, acabou de acontecer um dia de lock lá na sua vida, você tem que ir para outro caixa, né? Beleza? Muito bem, já passaram por isso? Não, graças a Deus. Muito bem, tá de parabéns. Muito bem. 10 é a faixa. A 10 é a faixa, viu? O cara nunca respirou o ar da Europa, pô. Show de bola. Então, observações, pessoal. Se liga aí, ó. Todas essas 4 condições devem estar presentes para que aconteça um dia de lock. Perfeito, João Vitor. Se faltar uma delas, não ocorrerá o mesmo, tá? É importante notar que cada condição está associada a uma política que o sistema pode ou não adotar. Que política é essa? Políticas de escalonamento. Mas já é outra aula que a gente viu, não foi? Qual foi a aula? Estipular de escalonamento, né? Tipos de sistema que são em lote, interativo, né? Tempo real. Os algoritmos de escalonamento, né? Interativo, round robin, né? Por prioridades e etc. Então, quem é que vai dizer isso? Se tem ou não dia de lock? É as premissas do sistema operacional que está utilizando, certo? Essas condições, tá bom? Então, João Vitor, é todo sistema operacional que possui isso? Não. Porque todos os sistemas operacionais utilizam políticas diferentes, né? Então, a gente tem essa requisição aí. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, né? Aí agora a gente tem uma modelagem aqui de um dia de lock. Como é que funciona isso? A gente sabe que modelagem é a construção, né, desse cara. Então como é que a gente faz aqui? Em geral, pessoal, 4 estratégias são usadas para tratar isso aqui, né? Ou seja, para evitar os dia de locks. Então vamos tentar entender aqui. Eu trouxe 6 para vocês, só para a gente tentar entender aqui como é que funciona, né? Ó, detecção e recuperação, que é deixar os dia de locks ocorrerem, detectá-los e depois a gente corrigir esse cara. Então é como se a gente trabalhasse em cima dos erros, né? Anulação dinâmica, por meio de uma alocação cuidadosa de recursos, ou seja, eu não vou deixar todo o processo executar aleatoriamente. Eu não sei se aquele processo vai executar infinitamente. Então a gente tem que ter cuidado nessa anulação aqui, né? Para dizer quem é que vai executar. Prevenção, negando estruturalmente uma das 4 condições necessárias. Ou seja, não tem as 4 condições que a gente viu de ocorrência? A gente nega aquelas condições e aí sim não tem dia de lock. Certo? Exclusão mútua, né? Ou seja, impossível de evitar em geral. João Vitor, por que é que a gente não pode evitar essa exclusão mútua? Como é que você vai saber, né, da requisição de um processo que vai, né, identificar outro? É muito difícil. Principalmente quando um processo ele precisa, né, obrigatoriamente de outro processo para que ele finalize a execução. Como é que funciona isso? É a mesma coisa de que, tipo, tu vai atualizar o navegador, certo? Aí a primeira coisa que ele diz é desse jeito: feche todos os programas para que atualize o navegador. Não acontece isso? Acontece. Então existe outro processo que vai fechar os programas para que o programa de atualização atualize. Então, tipo, essa exclusão mútua aconteceu? Aconteceu. Certo? Você teve como impedir isso? Não. Foi um processo que requisitou outro. É a mesma coisa do exemplo da fila da merenda. Na hora que o Carlos Victor chama o Lucas para entrar na frente dele, a negada fica tudo se reclamando. Mas alguém se impede? Não impede. Não impede. Tá ligado? Então, essa é a principal ideia aí, tá? Aquisição gradativa de recursos, né, que é impossível de evitar também, que é o mesmo esquema aí, que é aquele processo, né, que sempre quer requisitar mais recursos para executar mais e mais e mais, e os outros processos ficam lá, né? Dia de lock. E por último aqui, sem preempção, né, ó, que é evitável, mas adquirir todos os recursos antes de começar a executar, né? Preempção também é importante. E é conteúdo que a gente viu anteriormente, né? Ou seja, a gente viu como era que funcionava
os recursos preemptivos e não preemptivos, né? E não sabia que existia o dia de lock. Agora a gente sabe que existe, né? Os problemas que acontecem justamente por conta dessa preempção, tá? É importante a gente entender isso? Sim, é importante. Justamente por conta, certo? Dessas particularidades dentro de um sistema operacional, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Se liga aí, ó, como é que funciona. Como exemplo de um sistema mais complexo do que os que analisamos até agora, imagine um sistema com 7 processos, beleza? Nós temos os processos de A a G e com 6 recursos, de R a W. As informações sobre quais recursos estão em um determinado instante sendo usados e quais estão sendo requisitados são as seguintes. Então se liga aí, viu? No exemplo 1 aqui, a gente tem aqui, ó, o processo A possui o recurso R e requisita o recurso S. Quais os problemas disso aí? O A, ele só vai executar se ele possuir quem? O R. E o R, posteriormente, ele precisa de quem? Do S. Então, o A só vai executar se tiver o R e o S. Olha aí a esculhambação, né? Beleza. Então, se não tiver o S, fica o R e fica o A sem executar, em dia de logo, né? 2. O processo B nada possui, mas requisita o recurso T. Beleza? Ele não tem nada, mas ele precisa no mínimo aí do recurso T. Tendo o recurso T, ele vai executar, né? Perfeito. O processo C nada possui, mas requisita o recurso S, né? Ó. Beleza, tudo bem. Tranquilo. O processo D possui o recurso U e requisita os recursos S e T. Olha aí. Esculhambação, né? O processo E possui o recurso T e requisita o recurso V. E o processo F possui o recurso W e requisita o recurso S. E por último aqui, o processo G possui o recurso V e requisita o recurso U. Aí eu faço a seguinte pergunta aqui para vocês, pessoal. Esse sistema está em dia de lock? E se estiver, quais são os processos envolvidos? Está em dia de lock ou não está? Vai ter processo aí que nunca vai executar? Sim ou não? Sim. Vai ter processo que nunca vai executar aí, tá? Inclusive, essa perguntinha aqui, no caderno de vocês, façam um caminho, né, de cada um, como se fosse um diagramazinho, né, de caminhos do que vai ser requisitado e o que não vai ser requisitado, e você vai marcar os processos que estão em dia de logo. Faz um desenhozinho no caderno como se fosse uma sexta questão aí, tá? Para que vocês analisem o que é que vai poder ser executado e o que é que não vai poder, tá bom? Lembrando de que os processos que nunca vão executar, eles estão em quê? Dia de logo, né? Beleza? Show de bola. Ou seja, para finalizar aqui, ó, dia de lock é um problema potencial em qualquer sistema operacional. Ele ocorre quando em um grupo de processos, né, cada um recebe um direito de acesso exclusivo a alguns recursos e ainda deseja outro recurso pertencente a outro processo no grupo. Ou seja, ele tem o recurso dele e ainda quer requisitar o recurso de outro cara. Dá certo um negócio desse? Não dá certo, cada um no seu quadrado, né? Ou seja, todos eles são bloqueados e nenhum vai executar novamente, tá? Deadlocks, pessoal, podem ser evitados por meio de controles de quais estados são seguros e quais são inseguros. Um estado seguro é aquele em que existe uma sequência de eventos que garanta que todos os processos possam ser concluídos. Então é aquela coisa, né? Tipo, como é que eu posso evitar um deadlock? Quando eu garanto de quê? O quê? Que aqueles processos, né? Digamos que a gente tenha 10 processos. Que aqueles 10 processos que estão em espera ou em estado de pronto, executem. Então, fazendo isso, a gente evita, né? Garante que não existe o deadlock, tá? Deadlocks, pessoal, podem também ser evitados numerando-se todos os recursos e obrigando os processos a requisitá-los, em ordem estritamente crescente, obviamente, né? A condição de inanição, que é o starvation, é passível de ser evitada se for adotada uma política de alocação, certo? Do primeiro a chegar vai ser o primeiro a servir.
Pessoal, o starvation também é aquela inanição, né? É a mesma coisa de que? É muito parecido com o dia de Locke, né? É aquele cara que, tipo, digamos que você chegue em uma fila de um banco, beleza? Automaticamente, quando você chega na fila do banco, você é o primeiro a ser atendido? Não. Você precisa esperar todos os outros caras que estão na sua frente ser atendido para que você seja atendido. Então, o starvation é isso. É a espera, né, da execução dos outros processos para que você execute. Ah, Jovito, e qual a diferença do dia de Locke? O dia de Locke ele nunca vai ser executado. O starvation ele vai ser executado, mas ele fica em espera. Ou seja, inanição, tá bom? Como é que pode ser evitado isso aí? Utilizando lá o exemplo de pilha, né? Como é que funciona a pilha? O primeiro que chega é o primeiro que executa? Não, o último. Oi? O último que chega é o primeiro a ser executado. Se liga aí, ó. A política de alocação, primeiro a chegar é o primeiro que será servido. Ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que vai ser o quê? Ser servido. E o de pilha é o quê? O último que chega é o primeiro que tem que ser servido. Então, digamos assim, o Carlos Victor chega lá na fila do banco. Tem 10 pessoas na frente dele. Ele chegou, automaticamente ele vai ser servido. É isso? Sim ou não? Não. Tem que ser o quê? O primeiro que chega, obviamente, é o primeiro que tem que ser servido. Beleza? Então, não é o pilha, tá? Muito cuidado para não se confundir. Ok? E agora tem um exercíciozinho aí para vocês se apreciarem. Tem um resumo também no ambiente virtual, tá? Qualquer dúvida entre essas questões aí, vocês podem deixar comentários aí que eu sempre estou respondendo, tá? E precisando de patrocínio, nós estamos aí, tá? Beleza? Valeu, não se esquece aí de se inscrever no canal. Valeu!